Oi. Oi, prof. Tudo bem? Tudo passando. Certo? Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Daqui a pouco eu vou ver o chatzinho aqui. Quero ver um oi, dar um bom dia pra gente nesse dia chuvoso. Sejam bem-vindos ao nosso aulão do Enem. Estamos aqui reunidos para dar aquela revisada dos assuntos mais importantes. E na minha parte de literatura, tem uma parte que sempre cai, pelo menos uma questãozinha, que é vanguarda europeia. Qual é a questão, né, que pega muito o aluno? É imagem. A gente tem aí, o Ricardinho estava falando também, né, toda a parte de interpretação, principalmente de poema, de imagem, de propaganda, e normalmente as pessoas elas já se sentem um pouquinho receosas com isso. A parte da imagem, pelo menos a grande novidade deste ano é qual? É que a prova vem colorida. Isso vai ser ótimo para toda parte de questões, na verdade, vai ser incrível. E na nossa questão ali de linguagens, isso é muito bom para vocês interpretarem bem os quadros, todas as pinturas, todas as exposições artísticas que eles trazem. Antes de começar a te falar e te relembrar a questão de vanguardas, eu quero mostrar para você quais são os conteúdos que mais aparecem na parte de literatura e como que isso vem. A literatura, ela vem com fragmentos literários, então você tem às vezes, por exemplo, olha só o que eu coloquei ali, conteúdo do realismo. Não é que eles vão te cobrar entender a parte de como era o realismo na literatura, eles não vão te questionar características isoladas. A prova de linguagens, ela trabalha muito com a contextualização e é muito importante vocês lembrarem que a gente também tem uma questão que é o conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo e bagagem. Então, olha só o que acontece. Por exemplo, a gente vai ter um trecho de um texto de Machado de Assis. Nessa hora, é imprescindível que você veja, por exemplo, a fonte que tem ali embaixo desse texto, que você veja, de repente, na sua memória, na sua bagagem cultural, peraí, Machado de Assis, escritor de que período literário? Escritor do realismo, puxa daquela malinha da memória literária, quais são as características do realismo? Machado de Assis tem um tom irônico, vem para descortinar uma questão de uma sociedade romântica que idealizava tudo, e a partir disso, você vai ler já pensando nessas características. Um jeito muito interessante de você acertar essas questões interpretativas que têm vínculo com períodos literários é puxar essa bagagem da sua memória para já ler com esse olhar do realismo, para já ler com o olhar do período literário exato. Tem algum escritor que mais aparece? Olha, na verdade, o Enem ele anda muito voltado para a contemporânea. Tem vários escritores que aparecem, Machado de Assis aparece uma vez ou outra, Drummond foi o que mais apareceu até hoje, mas sempre com essa bagagem de contexto literário. Por exemplo, nisso que eu te falei do Drummond. O Drummond, a gente puxa na bagagem. Peraí, ele é poeta de que período? Vamos ver se vocês estão acertando e pensando ali. Modernismo de quê? Segunda fase. Ok, qual é a característica de segunda fase de modernismo? Regionalismo. Regionalismo para falar da região de onde cada escritor vem, certo? O Drummond, ele tem uma parte de poemas em que ele fala sobre um Rio de Janeiro, sobre uma cidade de São Paulo, mas o foco total dele é a parte da infância, que era quando ele estava em Minas Gerais. E o Enem normalmente traz isso, um poema dele mais regionalista, mais dessa parte da infância, e sempre tem poema de Drummond. Falando em poema, né? Olha só, eu coloquei ali, vocês vão encontrar realismo, lembrando que não vem o conteúdo isolado. Vocês vão encontrar obras do pré-modernismo analisadas em fragmento, e isso vem como? Vem poema, vem fragmento literário, a gente tem no pré-modernismo Lima Barreto, a gente tem João do Rio, que são escritores que vão trazer a temática do Rio de Janeiro num processo todo histórico do bota abaixo. Então, ó, você vai pegando aí na sua memória vários elementos que vão te ajudar a entender o que está escrito, a entender por que foi escrito do jeito que foi. Por quê? Porque a literatura, assim como qualquer arte, ela vai imitando a vida. É preciso entender contexto, questão econômica, questão política, histórica, toda a parte social, para daí você entender por que é que aquela expressão artística veio daquela maneira. Ela sempre vai captar as características daquele período. E aí você já consegue trazer esse processo de interpretação. Um outro conteúdo que aparece, que é o que eu vou te falar aqui, é a parte de vanguardas europeias que vão nos influenciar na construção da primeira fase do modernismo. Então, cronologicamente, o que nós temos? Partindo do realismo. Nós temos realismo, na sequência esse naturalismo acoplado ao realismo. Nós temos depois o parnasianismo, nós temos o simbolismo, aí temos todo esse tempo de pré-modernismo que vai de 1902 a 1922, quando oficialmente temos a entrada do modernismo no Brasil. E no
no meio disso tudo que estava acontecendo aqui no Brasil, nós temos também que pensar paralelamente com a questão da Europa. Na Europa, ali em 1905 exatamente, começam esses movimentos de vanguarda, tá? Já temos aqui uma contextualização de linha temporal. O que mais cai, e o que tem caído muito, inclusive, é a literatura contemporânea. O que é contemporâneo? Obras publicadas de 1970, 80, não existe uma data fixa e engessada, que vão até, hoje. Então quer dizer que a literatura contemporânea está sendo produzida há muito tempo e ainda hoje está sendo construída. O que acontece nisso na prova? Eles vêm com gêneros textuais bem diferentes, porque a literatura contemporânea trabalha com fragmentação, ela trabalha com obras menores, microcontos, nanocontos, poemas menores, poesia concreta. Dentro de contemporânea eu tenho ali um processo de poesia concreta, eu tenho um processo de tropicalismo, eu tenho um processo de poesia marginal. Eles vão trazer também música brasileira, porque é uma prova que já está se modernizando, então você vai ter que interpretar uma música. Tá? E também, óbvio, vários tipos de poemas, várias pinturas. Tem pintura de vanguarda, mas não é só essa. A gente também tem exposição de arte contemporânea. Por exemplo, já teve questão que era uma exposição com uma cadeira, a explicação de uma cadeira e a palavra cadeira. Então, eles estão explorando as múltiplas linguagens, as múltiplas possibilidades, certo? O que mais eu preciso te passar para você não errar? Técnica. Técnica interpretativa é exatamente como eu te disse. Fonte de quem é o texto, puxa na memória as características desse período, lê o texto já com essa noção. Mais do que isso, se for texto poético, se for música, normalmente a gente fala, nossa, é poesia, eu já não estou entendendo. Então calma, você lê a fonte, você lê o primeiro verso, você lê o segundo verso, você lê de forma fragmentada. A leitura fragmentada, ela vai te gerar uma noção realmente aos pedacinhos, mas depois uma compreensão do todo. E isso é ótimo para questões de interpretação. E agora chegamos oficialmente àquela pincelada em vanguardas europeias, conteúdo que sempre tem uma questãozinha para você interpretar. O que nós precisamos lembrar? Vanguarda começa num contexto de bastante intensidade, a gente está com vários acontecimentos. E no meio disso tudo, passaremos também pela Primeira Guerra Mundial. Mais do que isso, as vanguardas elas vão trazer também grandes descobertas, porque a gente tem um mundo intenso. Então, qual é a noção de vanguarda? Se o mundo está vivendo uma intensidade de transformações, eu preciso me adaptar. Eu preciso me modernizar. E é aí que a gente tem, por exemplo, a questão das teorias psicanalíticas de Freud, a gente vai ter a teoria da relatividade de Albert Einstein, e não é só isso, teremos muitos acontecimentos. A arte precisa caminhar junto, eu te acabei de te dizer que a arte é o retrato desse contexto. E é aí que surge a proposta de vanguarda europeia, que é algo que está à frente do seu tempo, à frente, à vanguarda, à frente de tudo, que antecipa algo que ninguém estava fazendo. Nós, modernistas de primeira fase, desde 1900 tendo contato com tudo isso, curtindo bastante esse tipo de arte, vamos começar a trazer isso pelas mãos de Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, o Mário de Andrade, Manuel Bandeira, aquela galera da primeira fase, vai usar isso aqui que eu estou te mostrando para criar essa arte brasileira, certo? A primeira vanguarda que a gente precisa lembrar é o fauvismo. O fauvismo, ele é uma vanguarda que quase que dá o pontapé da ideia de vanguarda. Por quê? Porque o fauvismo tinha a ideia de trazer cores que agissem como cargas de dinamite no quadro para sair de uma certa monotonia. Então eles jogam tintas numa tela super chamativas. Só que a crítica disse que era um monte de feras pintando, Le Fauve. Então eles ganham um nome, as feras. Eles falam, não, seremos as feras, o nosso movimento é o fauvismo. E aí eles trazem essa vertente totalmente colorida, muito diferente do que era feito até então. Então o fauvismo, ele vem com essa ideia de cores mais gritantes para sair dessa espécie de monotonia. E olha só o exemplo desse gato com peixes vermelhos, cores super vibrantes de Matisse, que traz exatamente essa quebra da monotonia. Mais do que isso, eu tenho o expressionismo. O expressionismo, ele tem várias datas de início, mas ele já estava sendo idealizado, principalmente pelo fato de que ele começa oficialmente na Alemanha. Então, nós falamos de um expressionismo alemão que vai depois se espalhar por toda a Europa. O que a gente tem de característica desse expressionismo? Teremos a necessidade de, olha só, expressar os sentimentos diante de tantos acontecimentos, inclusive de uma guerra. Então, se você quiser identificar uma obra expressionista, você vai ver que a técnica ela é de pinceladas na tela.
você não vai ver uma imagem nítida, você vai ver pinceladas. A gente tem uma oposição ao impressionismo, que trabalhava muito com natureza, e o expressionismo trabalha muito com a ideia de mundo interior na tela. É transformar em imagem o sentimento. Falamos, é claro, do idealizador, daquele que faz a primeira obra expressionista. É óbvio que é Edvard Munch com a obra O Grito, essa que tem várias releituras do pessoal fazendo o quadro Grito. Olha a técnica, é pincelada, nada é nítido, mas tem uma sugestão psicológica, que é esse grito. O próprio Munch falou no seu diário que ele passava pela tarde em uma ponte e que o dia estava gritando e ele tentou representar em imagem um grito. O que mais que nós temos aqui? Nós temos também, na sequência cronológica, o cubismo. O cubismo que vai fragmentar a imagem. Então, olha só, você vai perceber formas geométricas, você vai perceber jogos de cores para fazer essa ideia de um despedaçamento do indivíduo, vários ângulos, tudo isso para quebrar a monotonia. E o nome-chave para você lembrar na parte do cubismo é Pablo Picasso. Eu estou te mostrando aqui a primeira obra que inaugura o cubismo em 1907, que são As Damas d'Avignon. Observem os jogos com cores, as várias pinturas no corpo dessas mulheres que vão trazer essa ideia de despedaçamento, o braço mais pontiagudo e o queixo típico de Pablo Picasso, que é um rosto com um nariz bem retilíneo e uma boca retilínea. Você bate o olho nisso, você percebe. Essa é uma pintura de Pablo Picasso. Isso é um treinamento do seu olhar interpretativo. Além do cubismo, que despedaça a ideia, que traz esse jogo de cores para fragmentar a imagem, nós temos na sequência o futurismo. E essa, para nós, modernistas ali, é muito importante, porque em 1909 será inaugurado esse movimento do futurismo com Filippo Marinetti, e nós teremos uma valorização do grande tema do futurismo, que é a velocidade, é a mecanização, é o automóvel, é a fábrica. Eles querem aplaudir o homem que segura o volante. Se você pensar em primeira fase de modernismo, você vê um entrelaçamento desse conteúdo. Existe exatamente a mesma ideia nos modernistas, porque eles querem a indústria, essa evolução. Mas como que a arte futurista traz isso? Ela traz isso desse jeito, com movimento. Olha que legal essa pintura aqui. Deixa eu voltar. Olha só, o dinamismo de um cão na coleira, Giacomo Balla. É um cãozinho andando, dá para ouvir o barulho dele andando aí, ó. É um movimento dinâmico, dinamismo. O futurismo é o carro passando. O futurismo é a ponte ligando uma coisa na outra. O futurismo é a movimentação. Você vai ver quadros com tubulações, com automóveis, com o cão na sua coleira de forma dinâmica. Temos mais duas vanguardas aqui, olha só. Uma que é o dadaísmo, a mais radical de todas, que vem propositalmente para questionar a arte, o consumo da arte. Essa elite que consumiu uma arte porque tinha dinheiro e o quanto eles não consideravam arte aquilo que não estivesse dentro do museu. Então o dadaísmo vai trazer uma proposta que é a proposta de releituras. Fazer releituras de obras tradicionais justamente para questionar essa produção muito elitista, muito canônica. E então eles vêm com releituras, por exemplo, aquela da Mona Lisa de bigodinho e cavanhaque, porque a ideia aqui é realmente transformar, questionar numa técnica que Duchamp chamou de ready-made, olha que chique, né? Que é fazer no improviso, trazendo múltiplas representações. Teremos principalmente esculturas, a exemplo dessa conhecidíssima A Fonte de Marcel Duchamp, que pega um mictório e vira, trazendo as técnicas aristotélicas de passar uma mensagem, ter uma técnica e gerar um sentimento. Dadaísmo vem então para questionar a arte canônica, tradicional, certo? E para fechar a nossa revisão de vanguardas europeias, a última vanguarda, cronologicamente falando, é o surrealismo. Olha que legal esse nome, é surreal. O que é uma coisa surreal? É uma coisa que descola da realidade, é uma coisa que trabalha com o sonho, com o onírico. E o André Breton traz essa ideia, é a emancipação do pensamento e é dar permissão para sua mente representar o que você quiser. Então, no surrealismo, nós temos 3 grandes nomes para você lembrar aí. Salvador Dalí, René Magritte e Juan Miró. Esses 3 idealizadores do surrealismo, eles trarão exatamente isso, a representação do sonho, a representação daquilo que na vida real é impossível. E eu te trago um quadro clássico de René Magritte, A Traição das Imagens. Olha que legal isso aqui, é pura interpretação. Título, A Traição das Imagens. Como assim a traição das imagens? Você olha para o cachimbo e você vê um cachimbo, mas a frase diz que isso não é um cachimbo. E fala, como que não é? Porque a imagem te trai, porque a gente está trabalhando com o significado das coisas e o que a gente imagina, o que ela é, cachimbo, e o que eu imagino. E o surrealismo trabalha com esse descolamento do que as coisas são e do que as coisas representam. Por isso, o tema do sonho, tá bem? Olha só, grande revisão aqui de vanguarda europeia para você. Na verdade, a gente está aqui para fazer essa super revisão de todas as matérias e agora,
Na sequência, eu simplesmente vou chamar a prof da melhor matéria, aquela bem defensora, né? Na verdade, da matéria mais importante, ela vai concordar, é óbvio, porque é nada mais nada menos do que redação. Então eu vou chamar para vocês terem essa revisão a prof Sussu, a adoradora de gatinhos, que nem eu, né? Amiga. Excelente aula, hein? Excelente aula agora. Vocês podem usar tudo na redação, ó, tá bom? Gente, beijos, até a próxima.